e sua concubina, perdidos em uma noite sombria. O que poderia ser apenas mais uma viagem comum se transforma em um pesadelo aterrador. Às vezes, a história não é só sobre heróis e vitórias. Às vezes, revela os segredos mais sombrios da natureza humana. Juízes 19 é um daqueles capítulos que desafiam nossa compreensão, que nos faz questionar até onde pode ir a maldade. Imagine-se em uma cidade onde a hospitalidade é apenas uma fachada. Uma porta que se abre pode levar você a um abismo de horror. O que acontece quando a bondade se transforma em crueldade? O que você faria se estivesse diante de escolhas impossíveis, cercado por sombras de desespero? Essa não é apenas uma narrativa antiga. Ela ecoa em nossos dias, um lembrete de que a história pode se repetir de maneiras inimagináveis. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar sua visão sobre o que é ser humano. A história que você está prestes a ouvir não é para os fracos de coração. Ela revela verdades que preferiríamos ignorar, mas que, de alguma forma, são parte de nós. Você está pronto para encarar essa realidade? Acompanhe-me e descubra. Quando pensamos no livro de Juízes, é impossível não imaginar a complexidade do contexto histórico e cultural que o permeia. Escrito em uma época de transição, após a conquista de Canaã e antes do estabelecimento da monarquia em Israel, esse período é marcado por uma fragmentação social e política. As tribos israelitas estavam dispersas, cada uma seguindo suas próprias leis e costumes, muitas vezes em conflito umas com as outras. As práticas sociais eram profundamente influenciadas por uma religião que, embora unificadora, também era bastante diversificada em suas expressões. O sincretismo religioso era comum, e muitos israelitas acabavam adotando costumes de povos vizinhos, o que complicava ainda mais a identidade cultural da nação. O livro de Juízes retrata essa realidade caótica, onde a falta de um governo centralizado resultava em uma luta constante por poder e sobrevivência. As figuras de juízes, que surgiam como líderes temporários, tinham a tarefa de restaurar a ordem, mas muitas vezes eram impotentes diante da corrupção e da degradação moral. A justiça, nesse contexto, era uma questão de interpretação pessoal, e não havia um padrão claro que guiasse as ações da população. As práticas religiosas eram igualmente variadas, com cultos a deuses cananeus coexistindo com a adoração ao Deus de Israel, revelando uma sociedade em busca de identidade. A hospitalidade, um valor fundamental na cultura israelita, também refletia as tensões desse período. As pessoas eram frequentemente julgadas por suas ações em relação aos visitantes, e a maneira como recebiam um estranho poderia definir sua moralidade. No entanto, essa hospitalidade poderia ser manipulada, e o encontro do levita com sua concubina em Gibeá é um exemplo claro disso. O que deveria ser um momento de acolhimento e segurança rapidamente se transforma em um pesadelo, evidenciando a fragilidade dos valores que sustentavam a sociedade. Além disso, a desigualdade social era palpável. As mulheres, em especial, ocupavam um espaço vulnerável, sujeitas a normas patriarcais que limitavam suas vozes e direitos. A narrativa de Juízes, portanto, não apenas nos oferece um vislumbre das lutas entre tribos, mas também nos revela as tensões internas de uma sociedade que tentava se equilibrar entre tradição, moralidade e as pressões externas de um mundo em mudança. As práticas sociais e religiosas, longe de serem unificadoras, tornavam-se um campo de batalha para a sobrevivência e a afirmação de identidade.
Por fim, é essencial considerar que o livro de Juízes não é apenas um relato histórico, mas também uma reflexão sobre a condição humana e suas falhas. O cenário de violência, falta de justiça e degradação moral que permeia essas narrativas ainda ressoa em muitos aspectos da sociedade contemporânea. A busca por ordem e justiça em um mundo caótico continua a ser um dilema, e as lições extraídas desse período podem oferecer insights valiosos para a nossa própria realidade. O que aprendemos com o passado pode nos ajudar a moldar um futuro mais justo e equitativo. O encontro do levita e sua concubina em Gibeá é um ponto crucial na narrativa de Juízes e merece uma atenção especial. A cidade, que deveria ser um símbolo de acolhimento, se transforma em um palco de horror. O levita, em busca de abrigo, acaba se deparando com a hospitalidade que deveria ser um traço característico da cultura israelita, mas que rapidamente se revela superficial. As expectativas em relação ao que significa ser bem-vindo em uma comunidade são desafiadas, e o que deveria ser um ato de bondade se transforma em uma armadilha mortal. Ao chegar em Gibeá, o levita e sua concubina se encontram em uma situação delicada. A cidade estava repleta de pessoas de moral questionável, e a hospitalidade que inicialmente esperavam se transforma em um convite à tragédia. A dinâmica de poder entre os gêneros é evidente nesse encontro. A mulher, como concubina, é tratada como uma propriedade e sua segurança não é prioridade. Essa realidade revela uma faceta sombria da sociedade da época, onde as mulheres eram frequentemente tratadas como objetos e suas vidas não tinham valor em comparação com a honra masculina. As práticas sociais da época, que deveriam promover a proteção e o bem-estar, falham miseravelmente neste encontro. O que acontece em Gibeá não é apenas uma colisão de valores, mas uma demonstração de como a moralidade pode ser distorcida. Os habitantes da cidade, em sua busca por satisfação pessoal, abandonam qualquer traço de ética ou compaixão. A brutalidade do ato que se segue é um reflexo não apenas da depravação de alguns indivíduos, mas de uma cultura que permite que tal comportamento ocorra sem punição. A narrativa se aprofunda na desumanização que ocorre quando a hospitalidade é manipulada e usada como uma fachada. O que deveria unir as pessoas se torna um meio de opressão. O levita, ao tomar a decisão de entregar sua concubina para salvar a própria pele, ilustra a fragilidade da moralidade em um mundo onde a sobrevivência é priorizada em detrimento da humanidade. Essa escolha amargurada ecoa através das gerações, questionando o que realmente significa ser hospitaleiro e como as normas sociais podem ser distorcidas em momentos de crise. Ao refletir sobre o encontro em Gibeá, é impossível não pensar nas implicações contemporâneas dessa narrativa. A forma como tratamos os outros em nossas comunidades, especialmente os mais vulneráveis, é um espelho da nossa moralidade. A história do levita e sua concubina nos desafia a repensar nossas ações e a hospitalidade que oferecemos. Será que realmente acolhemos os outros ou estamos apenas seguindo um protocolo que, na verdade, pode esconder uma falta de compaixão? Essa história, embora antiga, ressoa profundamente nas questões sociais que enfrentamos hoje. A brutalidade que se desenrola em Gibeá é uma das partes mais perturbadoras da narrativa de Juízes. O ato cometido pelos homens da cidade não é apenas um crime horrendo. É um simbolismo da degradação moral que havia se infiltrado na sociedade israelita. A violência, em sua forma mais crua, se torna uma expressão do poder que alguns indivíduos exercem sobre os mais vulneráveis. A cena é desoladora, um lembrete de que a injustiça e a brutalidade podem surgir em qualquer lugar,
mesmo em comunidades que deveriam ser seguras e acolhedoras. O silêncio que se segue ao ato de violência é ensurdecedor. O levita, em sua impotência, não apenas falha em proteger sua concubina, mas também se torna cúmplice do sistema que permite que essa brutalidade ocorra. A falta de resposta das autoridades locais e da própria sociedade é um testemunho da falência da justiça. A narrativa nos força a considerar: onde está a linha entre o que é considerado aceitável e inaceitável? O que leva uma sociedade a fechar os olhos para a violência que acontece sob seu nariz? As consequências dessa violência são devastadoras, não apenas para a concubina que perde a vida, mas para toda a comunidade. O ato é um catalisador que leva a um ciclo de vingança e guerra civil. A brutalidade não é isolada, mas reverbera através das tribos de Israel, mostrando que a injustiça não afeta apenas os indivíduos envolvidos, mas toda a coletividade. A história nos lembra que a falta de ação diante da injustiça pode ter repercussões imensas e que cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de uma sociedade mais justa. A degradação moral que permeia essa narrativa é um desafio contínuo. A violência e a injustiça que se desenrolam em Gibeá não são apenas uma história antiga, mas uma reflexão sobre o que ainda enfrentamos em nosso mundo. A luta contra a violência é uma batalha que deve ser travada não apenas em resposta a atos isolados, mas como um esforço coletivo para promover uma cultura de respeito e dignidade. O que acontece quando a moralidade é abandonada? A resposta está claramente diante de nós, e é uma realidade que não podemos ignorar. Por fim, a história do levita e da concubina nos convida a refletir sobre nossa própria responsabilidade frente à violência e à injustiça. Em um mundo onde a brutalidade pode se esconder sob a superfície da normalidade, somos chamados a observar, agir e, acima de tudo, a nos recusar a ser cúmplices do silêncio. As lições de Gibeá devem ressoar em nossos corações, nos motivando a lutar contra a injustiça em todas as suas formas e a construir uma sociedade onde todos, sem exceção, sejam tratados com dignidade e respeito. Ao olhar para a narrativa do livro de Juízes, é impossível não perceber a figura da concubina e o papel que ela desempenha. A concubina, que é apresentada como a mulher do levita, representa mais do que um mero personagem na história. Ela é um símbolo do status das mulheres na sociedade israelita antiga. Naquela época, as mulheres eram frequentemente vistas como propriedade, e suas vozes eram silenciadas em um mundo dominado por homens. A forma como a concubina é tratada nos revela muito sobre as relações de poder da época, onde o valor de uma mulher estava atrelado à sua utilidade e à proteção que podia oferecer ao homem. A narrativa não apenas expõe a brutalidade do ato cometido contra a concubina, mas também reflete a desumanização das mulheres. Ao ser abandonada pelo levita, ela não é vista como uma parceira, mas sim como um objeto que pode ser descartado. Essa dinâmica é um convite à reflexão sobre o papel das mulheres em sociedades patriarcais, onde suas vidas e dignidade muitas vezes eram desconsideradas. O ato de violência que ela sofre não é apenas um crime contra ela, mas um ataque à dignidade feminina em geral, e isso ressoa em diferentes culturas e contextos históricos. Um aspecto interessante a se considerar é a crítica social subjacente à maneira como a concubina é tratada. A narrativa não se limita a relatar fatos, mas também provoca uma discussão sobre a moralidade da sociedade da época. O silêncio da mulher após o ato brutal sugere uma crítica à falta de voz e à impotência das mulheres diante da violência e da injustiça.
Essa representação não é apenas uma descrição passiva, é um chamado à ação e à consciência coletiva sobre o que significa ser mulher em um mundo que frequentemente nega a elas seu valor intrínseco. Além disso, a concubina pode ser vista como uma vítima de um sistema que falha em protegê-la. O fato de que o levita se preocupa mais em restaurar sua própria honra e em buscar vingança do que em lidar com o sofrimento dela destaca a tragédia da situação. A narrativa nos força a questionar: onde está a compaixão? Onde está a solidariedade entre homens e mulheres? A forma como a concubina é tratada e lembrada na história é um espelho da falta de empatia que permeava a sociedade e que ainda podemos observar em muitos contextos atuais. Ao final, a figura da concubina em Juízes é um poderoso lembrete das lutas históricas das mulheres e um convite à reflexão crítica sobre como a sociedade lida com questões de gênero. A sua representação não é apenas uma história do passado, mas uma oportunidade para reavaliar nossos próprios valores e atitudes em relação às mulheres, incentivando um diálogo sobre igualdade e respeito. O crime brutal cometido em Gibeá não é um evento isolado, mas sim o catalisador de uma série de repercussões que reverberam por todo o Israel da época. Após o ato violento, a reação do levita é um reflexo de uma sociedade que já estava em profunda crise moral. Ao invés de buscar justiça de maneira construtiva, ele convoca as tribos de Israel, transformando uma tragédia pessoal em um conflito coletivo. Essa reação revela uma mentalidade de vingança e retaliação que permeava a cultura, onde a honra e a reputação eram defendidas a qualquer custo, mesmo que isso significasse a escalada de um conflito que levaria a uma guerra civil. É interessante analisar como a convocação das tribos é vista como uma forma de unir os homens em torno de um objetivo comum: a justiça, ou pelo menos, a sua versão distorcida. O levita transforma sua dor pessoal em um chamado à ação, mas essa ação acaba sendo marcada pela violência. A guerra civil que se segue é uma manifestação da incapacidade da sociedade de lidar com a injustiça de forma pacífica. Ao invés de buscar reparação ou justiça, a resposta é a guerra, uma escalada que resulta em um derramamento de sangue que poderia ter sido evitado. As consequências do crime não apenas afetam o levita e a concubina, mas também têm um impacto profundo sobre as tribos de Israel. A guerra civil leva à perda de vidas, à destruição de comunidades e à desintegração de laços familiares. As alianças que antes eram formadas em torno de valores comuns se desfazem, e a sociedade se vê dividida em facções que lutam entre si. Essa divisão é um reflexo da degradação moral que permeava a sociedade, evidenciada pela incapacidade de resolver conflitos de maneira pacífica. A narrativa nos leva a refletir sobre o que acontece quando a vingança se torna a resposta preferida a um crime. A busca por justiça, quando mal direcionada, pode levar a uma espiral de violência que acaba por consumir a própria sociedade. A guerra civil que se segue ao crime em Gibeá é um lembrete sombrio de que a resposta à injustiça não deve ser mais injustiça. O ciclo de violência, uma vez iniciado, muitas vezes se perpetua, e as lições dessa história são pertinentes até os dias de hoje. Por fim, as repercussões do crime em Gibeá não são apenas um relato histórico. Elas servem como um alerta sobre os perigos da vingança e da falta de empatia. A capacidade de resolver conflitos de maneira pacífica e justa é um dos pilares fundamentais de qualquer sociedade saudável. Ao falhar nesse aspecto, a história de Juízes nos lembra que a violência gera mais violência e que é necessário um compromisso coletivo com a justiça e a compaixão
para evitar que os erros do passado se repitam no presente e no futuro. Quando olho para a história contida em Juízes 19, não consigo deixar de me sentir tocado pelas lições que ela nos traz, mesmo em tempos tão distantes. A brutalidade do que aconteceu em Gibeá não é apenas uma narrativa antiga. É um espelho que reflete questões contemporâneas que ainda enfrentamos. A violência, a injustiça e a degradação moral que permeiam a sociedade, tanto na época em que essa história foi escrita quanto hoje, são realidades que nos fazem questionar o que aprendemos ao longo do tempo. A conexão entre o passado e o presente é inegável, e é essa conexão que me leva a refletir sobre o que podemos fazer para mudar nossa realidade. A primeira lição que me vem à mente é sobre a violência e como ela se normaliza em diferentes contextos. No relato de Gibeá, vemos a absoluta falta de respeito pela vida e pela dignidade do outro. Essa percepção de que a vida humana pode ser descartável não é uma questão exclusiva do passado. Em nossos dias, a violência se manifesta de várias formas, desde a brutalidade policial até os conflitos interpessoais que muitas vezes começam com pequenas provocações e escalam de maneira alarmante. A história nos ensina que a indiferença à dor alheia pode levar a consequências devastadoras e precisamos estar sempre vigilantes para não permitir que isso se torne parte do nosso cotidiano. A moralidade que se apresenta em Gibeá, ou a falta dela, também é algo que ressoa fortemente hoje. O que me faz refletir é como, em várias ocasiões, a sociedade parece se calar diante de injustiças evidentes. Há uma tendência a olhar para o outro lado, a não se envolver, e isso é alarmante. O relato de Juízes 19 nos mostra que, quando a moralidade é deixada de lado, quando pessoas deixam de agir e se posicionar contra o que é errado, a sociedade se torna um terreno fértil para a violência e a injustiça. Não podemos nos dar ao luxo de sermos meros espectadores. Precisamos nos perguntar o que estamos fazendo para combater a injustiça que vemos ao nosso redor. Outro ponto que eu gostaria de destacar é a responsabilidade coletiva. A reação das tribos de Israel após o crime horrendo cometido em Gibeá ilustra como a sociedade deve se unir para enfrentar o mal. Não podemos nos esquecer de que os problemas sociais exigem uma resposta coletiva. Quando um ato de violência ocorre, a dor não é apenas daquele que sofre diretamente, mas de toda a comunidade. Precisamos cultivar um senso de responsabilidade social que nos leve a agir em conjunto para promover a justiça, a empatia e a paz. A lição de que a união pode ser uma força poderosa contra a injustiça é algo que deve ser relembrado em todos os âmbitos da nossa vida. Além disso, a narrativa também nos provoca a pensar sobre a forma como lidamos com as vítimas de violência. A concubina, que foi brutalmente atacada, é um símbolo da vulnerabilidade que muitas pessoas enfrentam em nossa sociedade. Precisamos nos perguntar: como estamos tratando aqueles que são vítimas de violência?